Então, como o sistema Verilog pode ter variáveis de mais de 1 bit, eu posso trabalhar com elas considerando que é óbvio que é a base binária. Então, se ela é um número em base binária, se cada variável é um número em base binária, eu vou ter as operações fundamentais de números, que são soma, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão. Note, porém, que isso aqui ainda não é um programa, isso ainda é um circuito lógico. Então, essas operações consomem espaço em chip quando você usa. Como a gente viu mais cedo, nos elementos lógicos da FPGA, a gente tem cadeias especializadas para fazer cálculo de carry. Ou seja, as operações de soma e subtração são triviais, você consegue fazer elas sem muito problema. Eu vou ter um pouco mais de dificuldade com a operação de produto. A operação de produto é um conjunto de somas bastante grande. Se você se lembrar de como você fazia no ensino fundamental uma operação de produto, quando você tem dois números, como é que você faz essa operação de soma? Isso é coisa de ensino fundamental. Você multiplica esse dígito por esse dígito e põe nessa posição. Você multiplica esse dígito por esse dígito e põe nessa posição. Você multiplica esse dígito por esse dígito e põe nessa posição. E aí continua. Mas agora a parte complicada que você vê não era nem multiplicação. A parte complicada que você tem em circuito lógico é a quantia de somas. Se você prestar atenção aqui, eu tenho dois números de 3 dígitos. Isso quer dizer que eu tive que fazer aqui 3 vezes 3, 9 operações de produto. Em circuito lógico são 9 portas AND, nada demais. Mas agora são somas. Se eu tenho 9 produtos aqui embaixo, eu tenho que realizar 8 operações de soma. Ou seja, eu vou ter que construir 8 números intermediários para realizar essa operação. E essa parte de soma consome bastante circuito, ok? Num circuito lógico, especialmente, porque minhas variáveis A e B não vão ser variáveis tão curtas como 3 bits. Elas podem ser variáveis mais longas, 16, 32, 64 bits. Então, um produto consome uma área gigantesca do meu chip. A gente conversou um pouco disso antes, que foi uma das razões onde apareceu a ideia do FPGA. Se você colocar isso aqui num CPLD, você vai gastar todo o seu CPLD somente com a parte de soma desse espaço intermediário. Se você saltar para o FPGA, ele tem blocos especiais para isso. No caso do laboratório, o que nós temos é espaço para 35 multiplicadores de 18 por 18 bits. Então, até esses 35, eu posso usar a operação de produto sem ter nenhum problema. Se eu quiser usar números maiores que 18 bits, ele vai combinar multiplicadores, ele combina 4 deles, se eu não me engano, para multiplicar 32 bits. Mas se você tiver mais de 35 operações de produto que você precisa realizar, você provavelmente vai ter que realizar alguma forma de multiplexação no tempo. Você vai realizar todas elas, mas uma de cada vez, não todas ao mesmo tempo. Então, se a operação de produto já é complicada, a operação de divisão a gente não tem disponível em hardware. De fato, muitos processadores que rodam um programa embarcado acabam não tendo a operação de divisão porque ela é muito complicada do ponto de vista de hardware. O circuito lógico que eu preciso para fazer ela é relativamente extenso. O resto de divisão, a mesma coisa. E a última operação que a gente também tem em Verilog aqui é a operação de potência. Em linguagens de matemática, como MATLAB, como Máxima, como Octave, eles costumam usar o acento circunflexo para representar potência, para dizer que é um expoente. Mas no caso de Verilog, o acento circunflexo está usado para fazer XOR. Então aqui ele usa um asterisco duplo para representar essa operação de potência. Mas aí você me pergunta, se eu só posso usar 35 produtos e eu não tenho como fazer divisão, resto de divisão e potência em hardware, por que eu tenho esses operandos? A maior parte do uso desses operandos aqui é quando você tem parâmetros de módulos. Por exemplo, eu quero fazer um multiplexador que tem N seletores. Se o meu multiplexador tem NS seletores, quantas entradas ele tem? Ele vai ter tantas entradas quanto 2 elevado no número de seletores. Ou seja, escrevendo isso aqui em Verilog, essa é uma das razões pela qual você tem esses operadores mais abstratos, mesmo quando você não pode implementar eles em circuito. Número de seletores não é uma variável, ele é uma constante desconhecida. Você tem que definir ele na hora de criar o circuito, mas você não precisa dizer qual é o valor dele enquanto você descreve um comportamento genérico como um MUX. Meu MUX pode ter qualquer quantidade de seletores e o número de x vai ser 2 elevado naquele cara, ok? Então, se você fosse declarar, por exemplo, uma entrada lógica para esse x, você ia declarar ele como? Uma entrada lógica com bits de 2 elevado na ns-1 até 0, chamado de x, ok? Então, isso aqui me permite deixar o tamanho da variável aqui, o tamanho da porta x, em função desse parâmetro ns. De novo, o ns não é uma variável, ele não é um valor que eu posso ler de uma chave, por exemplo, ele é um valor que vai ter que ser definido durante a compilação do programa, ou seja, enquanto você transforma o Verilog em uma configuração do chip. Isso é chamado de parâmetro em vez de variável, ok? Para as operações de divisão e resto de divisão, eu tenho mais um caso onde eu também posso usar elas sem ter nenhuma penalidade, mesmo com variáveis, mesmo sem ser com parâmetros. Vamos considerar novamente base decimal, que para nós é mais natural de trabalhar. Imagina, por exemplo, que eu tenho esse número.
E eu quero saber o resto da divisão desse número por 100. Você precisa fazer algum cálculo para me dizer isso? Quanto dá o resto da divisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 100? Só os dois dígitos finais. Você não tem que fazer nenhum cálculo. E da mesma forma o Verilog. Se você tentar fazer um resto de divisão por uma potência da base, uma potência de 2, ele simplesmente ignora aquele começo do número e pega esses dois sinais. Ele simplesmente tem um fio conectado daqui para essa saída e daqui para essa saída. E não tem nenhum circuito que ele precisa construir. Da mesma forma, se eu quiser pegar esse número e dividir por 100. A mesma coisa que deslocar o número duas casas para a direita. Então, quando a tua operação é uma divisão ou um resto de divisão por potências da base, o sistema Verilog vai atalhar. Ele vai cortar, nesse caso aqui, ele descarta os dois números de baixo e retorna 1, 2, 3, 4 como divisão, ou ele descarta os números de cima e retorna 5, 6 como resto de divisão. Isso também se aplica ao produto. Se esse segundo termo que eu tenho aqui for uma constante de potência da base, você pode usar esses operadores de divisão, resto de divisão e de produto sem nenhuma restrição. O Verilog vai tomar um atalho e vai fazer simplesmente uma ligação de entrada para saída, colocando os bits no lugar certo. Note, porém, que potência da base no Verilog é um número potência de 2, ok? E aqui tem um operador que é um pouco novidade, é o operador de deslocamento aritmético. Ele é bastante semelhante ao operador de deslocamento lógico, com uma pequena diferença. No deslocamento lógico, eu usava duas setas para a direita ou duas setas para a esquerda para fazer o deslocamento. Ele sempre preenchia com 0. A diferença que eu tenho aqui é que quando eu faço deslocamento aritmético, eu estou sendo explícito que aquela variável representa um número e que ela pode ser negativa. Quer dizer, ela representa um número com sinal em complemento de base. Geralmente, quando os computadores trabalham com números inteiros, eles representam números negativos na forma de complemento de base. Eles fazem isso porque a operação de soma é muito mais fácil, mesmo que complique um pouco mais para fazer multiplicação. Então, uma coisa que fica diferente aqui é quando você roda para a direita, o que acontece com um número que era negativo. Presta atenção. 1110. Esse número aqui representaria, em número inteiro positivo, seria a quantia 14. Mas se eu considerar que esse cara é um número que está em complemento de base, então esse cara aqui, o primeiro bit, é quem identifica o sinal. Como ele está em 1, ele quer dizer que o número é negativo. Então esse aqui é um número negativo. Para eu voltar ele para a representação positiva, para descobrir quanto é que ele vale mesmo, eu tenho que fazer o quê? Inverter todos os bits e somar mais 1. Então esse número aqui vale 2. Quer dizer o quê? Que esse número aqui de fato vale menos 2. Se eu considerar que esse número é um número em complemento de base, então esse 1 indica que ele é negativo e de fato ele vale menos 2. Outra forma de pensar, em vez de fazer a conversão toda, é lembrar das potências de 2. Esse cara vale 2 na 0, esse vale 2 na 1, 2 na 2 e 2 na 3 para um número inteiro positivo. Para um número em complemento de base, eles valem 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2 e menos 2 na 3. Então esse cara aqui vale menos 8. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Tenho 6 menos 8, dá menos 2. Ok? Isso é só uma forma de detalhar. Esse número positivo aqui, o mais alto, não vale 2 elevado na n. Ele vale menos 2 elevado na n. Ok? Então, se eu pegar esse cara aqui e deslocar ele para a direita uma casa, é aqui que aparece a confusão. Peguei o número original e desloquei para a direita uma casa. O 0 de baixo cai fora do número, não interessa mais. Nessa parte de cima eu preencho com o quê? Quando eu uso o deslocamento duplo, desloquei com duas setas para a direita uma casa, esse número preenche sempre com 0. Se você observar ele como um número inteiro com ou sem sinal, não faz diferença agora, porque o número mais alto é 0, ele é um número positivo. Então, quanto vale esse cara aqui? Esse cara vale 7. 7 é a resposta correta se eu considerasse que esse número original era um número sem sinal. Quer dizer, aquele 1 lá da frente indicava um número grande, quer dizer, o número 14. Mas se eu considerasse que ele era um número negativo, deslocar 1 para a direita deveria dividir por 2. Não é isso? Dividir por 2 o número menos 2 deveria dar quanto para mim? Deveria dar para mim menos 1. Mas como é que é a representação do menos 1 quando eu tenho 4 bits? Então, se eu tenho 4 bits, o menos 1 seria o quê? 0, 0, 0, 1. Para transformar ele em menos 1, inverto todos os bits e somo 1. É o que eu devia ter para fazer a rotação para a direita de um número que pode ser negativo. Okay? Note que números com sinal não quer dizer que eles são negativos, quer dizer que eles podem ser negativos. Então, quando você quer deslocar para a direita um número que você está dizendo que pode ser negativo, você vai explicar isso para o Verilog usando deslocamento para a direita com 3 setas.
com 3 setas desloca para a direita, você informou para ele que essa entrada aqui é um número com sinal, então aquele bit 1 lá na frente quer dizer que aquele número é negativo. E se ele era negativo, ele tem que permanecer negativo. Se ele era positivo, ele vai permanecer positivo. Então, quando você desloca com 3 setas aqui, ele preserva o sinal do número. Ele mantém a ideia de dividir por potência da base, mas ele funciona também com números negativos em complemento de base, ok? Essa aqui é a ideia então. Esse cara aqui é para números positivos, somente positivos, que no C a gente chama de números unsigned, sem sinal. E esse aqui é para números que podem ser positivos ou negativos. Ou seja, para números que em C você chamaria de signed, ou somente de int, que é o padrão dele, ok? A gente também pode realizar, em Verilog, comparação entre dois números. Quer dizer o quê? Se eu tenho duas variáveis A e B que representam números, eu posso pedir informações sobre elas. A é maior do que B, A é maior ou igual a B, A é igual, menor, menor igual, ou diferente. Os operadores, novamente, são os mesmos de C. O único que pode gerar alguma confusão aqui é o operador de menor igual, porque ele se confunde com o operador de seta. Então, se você encontrar uma expressão solta numa linha, sozinha ela, a primeira vez que a seta aparece sempre é uma atribuição. A segunda vez que ela aparece, ela pode ser uma comparação. Se você encontrar ela dentro de uma condição especial, por exemplo, dentro de um if, ele já é comparação imediatamente. Mais uma coisa para lembrar aqui é que no Verilog e no C, esses operadores de comparação, eles te retornam uma informação de verdadeiro ou falso. No caso do Verilog, isso é uma informação, é uma variável de um bit somente. Por isso, nos exemplos aqui, você pode perceber que as entradas são números grandes de 32 bits, mas a resposta sempre é uma informação de um bit só, que diz verdadeiro ou falso. 1 quando é verdadeiro, 0 quando aquela alternativa era falsa, ok?